Agora sim. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Lembrando que chegou então a hora do nosso devocional. Me chamo Verônica, então ontem nós iniciamos, né, a leitura desse livro para a gente chegar um pouquinho mais perto de Deus. Lembrando que aqui diz 30 dias de mulher, uma oração, mas servem para homens também, tá? Todos nós carecemos da presença de Deus. Vou pedir para você compartilhar o maior número de pessoas. Chama seus amigos, chama todo mundo para cá. Eu já mandei, você mandei também. Ó, mandei para um monte de gente. Ai. Bora lá compartilhar. Então, hoje receba a lição de hoje, a lição número 2. E receba tudo que a morte de Jesus lhe proporciona. Então, que quando Jesus morreu na cruz, o que será, né? Oi, Simone, seja bem-vinda. Coisa boa te ver aqui. Então, quando Jesus... acho que agora ela conseguiu, coisa boa. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos deixou vários benefícios, ele deixou muitas coisas boas. Antes de ler esse livro, então, eu quero ler um salmo, um versículo para vocês que eu abri agora de manhã, que eu achei muito lindo. Ele tá lá em Isaías 12, 2, que diz assim, opa, meu som tá ruim? Melhorou agora? Me diz aí se tem ruído no fundo. Opa, melhorou agora, Simone, vê se melhorou. Melhorou? Me fala aí, tô por ti. Me dá um joinha aí se melhorou. Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui. Antes que tinha um ruído. Vamos tentar melhorar esse som, então. Ah, agora melhorou? Ai, que bom. Amanhã eu vou tentar instalar um microfone. Vamos cada dia ficando melhor. Então eu quero ler para vocês, sejam todos bem-vindos, um versículo que está em Isaías 12, 2, que diz assim: Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, ele é o meu Salvador. Cheios de alegrias, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Então vamos fechar nossos olhos. Deus, na tua presença, me coloca, Senhor, para te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Senhor, estamos findando, Senhor, esse dia, mas com a certeza, Senhor, que em tudo que nós estamos fazendo, Senhor, tudo, Senhor, está nos ajudando e nos abençoando. Perdoa, Senhor, os nossos erros, Senhor, as nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a ficar cada vez mais próximos de Ti. Nós queremos, Senhor, cada vez mais a Tua presença, Senhor, queremos cada vez mais de Ti. Abençoa, Senhor, essa palavra, Senhor, que não venha ser eu, mas que Tu possa estar falando, Senhor, em nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Então, a lição de hoje receba tudo que a morte de Jesus proporcionou. Sem Jesus, estamos mortos. Sem Jesus, não. Tem uma música que a gente cantava quando a gente era criança que não dá, sem Jesus não dá para viver, e é verdade, gente. E isso é verdade, então, em todos os sentidos. Então, porque sem Jesus estamos separados de Deus. Não tem como a gente querer conhecer Deus se não estar perto de Jesus. Precisamos da ressurreição de Jesus em nós para sermos justificados diante dele e vivermos com ele depois da morte. No entanto, Jesus não só nos deu a vida por toda a eternidade. Isso seria já motivo suficiente para seguir ele. Mas também nos dá mais nessa vida, pois ressuscita as áreas mortas da nossa que estão mortas da nossa vida. Então, Jesus ele tem o poder, né, de ressuscitar as áreas que estão mortas em nossas vidas. Então, ela conta, né, a autora conta que durante aproximadamente uns 20 anos, ela foi trabalhar como artista, como apresentadora de TV, e ela teve, assim, a oportunidade de experimentar muitas drogas, álcool, mas nada preenchia o vazio. Foi só Jesus que preencheu o vazio, né, emocional. E a palavra de Deus diz que existe um vazio no nosso coração que só Deus preenche. Você pode ser casada, você pode ter filhos, mas existe um lugarzinho no seu coração que só Deus pode preencher. Então, ela queria se aproximar de Deus porque achava que só ele teria o poder para tirá-la do abismo onde ela vivia.
ou melhor, em que ela perecia, porque ela estava num lugar que ela estava perecendo, e nessa busca constante, ela buscou por várias religiões, ela buscou viver uma vida, então, com Deus, mas ela viu que ela era religiosa, e não adianta a gente ter uma vida de religiosidade. Eu tenho pedido para Deus que eu não quero ser uma pessoa religiosa, aquela pessoa que faz oração só para orar. Não, eu quero sentir uma coisa diferente. Eu quero que toda vez que eu ore, as coisas fiquem diferentes na minha vida. E a autora fala, então, que durante a sua busca ela mergulhou no ocultismo e, por fim, né, ela chegou ao limite. E quando a autora estava pensando em suicídio, ela achou Jesus, ela encontrou Jesus. Eu acho que muitas pessoas, né, já pensaram em suicídio. Eu, graças a Deus, eu conheci Jesus desde os meus 13 anos de idade. E eu fui para a igreja esperar passar anos por um único motivo. A minha mãe era separada do meu pai e eu queria muito que eles voltassem. Então eu fui para Jesus no intuito de que eles voltassem, né, de que eles voltassem a ficar junto. Olha como quando a gente é criança, enfim, adolescente, a gente não tem muita noção, né, do que realmente é a vontade de Deus. Então ela conheceu Jesus, né, e naquela época uma amiga dela da escola falou de Jesus para ela, né, e convidou ela para ir na igreja, enfim, ela foi. E ela foi conhecendo Jesus aos tempos. Quando tu vai para a presença de Deus, tu não consegue conhecer todo ele, tipo, de uma vez só. Não é o primeiro culto que tu vai. Tu vai ter que ir aos pouquinhos, porque às vezes o pecado, a culpa nos afasta muito de Deus. E aí ela diz que imediatamente quando ela aceitou Jesus, né, as coisas dela, a vida dela começou a mudar e ela sentiu esperança pela primeira vez na vida, esperança de um futuro, esperança de um propósito para a vida inteira. Esperança de sair do medo, da depressão, da ansiedade, sentimentos que ela começara a acreditar que estariam sempre na sua vida. Ela descobriu que, embora não houvesse jamais um jeito de mudar a si mesma, Deus poderia mudar tudo. Então, Deus pode mudar qualquer circunstância. Isso porque agora ela tinha um relacionamento com ele por meio de Jesus Cristo. Olha que legal, quando você tem um relacionamento com Deus, você consegue mudar a sua vida. Por haver escolhido ter humildade e fé em Jesus, ela Deus, né, preservou para ela um canal de bênçãos que ela poderia fluir. Mas aceitar Jesus, gente, é só o começo. Não é suficiente apenas você aceitar Jesus. É preciso também lembrar todos os dias de tudo que ele fez e admitir isso. O reconhecimento de Jesus como Filho de Deus e seu Salvador nos proporciona salvação eterna. Quando morrer, você passará a eternidade com o Senhor. Se isso tudo já não seria bastante, Jesus nos prometeu uma vida e uma vida com abundância. E vida com abundância não é só prosperidade, não é só riqueza. É sucesso, é paz, é ter um ambiente tranquilo, um lar tranquilo. E aí ela fala, você sabia que Deus nos livrou da morte e do inferno? Para que toda aquela pessoa que acredita que Jesus, que tem convicção que Jesus como o seu único suficiente Salvador, Deus tem maravilhas reservadas para você. Jesus a salvou para estar com Deus eternamente e servir aos propósitos dele em tudo aquilo que se faz. Cristo a salvou das consequências de viver longe do Senhor, do seu caminho. Existem grandes consequências, né, para quem vive longe de Deus, e a gente sempre acha que o pecado, gente, a consequência do pecado que a gente fala é o afastamento de Deus, é a nossa alma que vai morrendo, não é uma morte natural, é uma morte espiritual, é uma frieza que a gente vai experimentando. Por causa de Jesus em você, é de importância vital entender que você tem Jesus, porque pelo contrário, você não poderá receber essas coisas de maneira plena. Quando as circunstâncias da vida a desafiarem, ou quando o inimigo tentar destruí-las com mentiras, você precisa conhecer a autoridade que tem no nome de Jesus. Gente, o nome de Jesus é extremamente poderoso. A seguir, há uma lista de dádivas que você recebeu por causa da obra de Jesus. Então, por causa da obra de Jesus, você pode se livrar completamente da culpa. Todos nós já sentimos culpa. Porque quer nos sintamos culpados por coisas que sabemos ter feito de errado, ou quer que nos arrependamos daquilo que deveríamos ter feito melhor. Então, a culpa, ela nos faz a gente se sentir pesado e esmaga e até amarra a nossa vida. A Bíblia afirma, portanto, em Romanos 8:1, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perceba que no texto está escrito, não há condenação.
E não está escrito, não há muita condenação. Nem se você está em Cristo Jesus, a condenação. Ao aceitar Jesus, ele retira a condenação de todos os pecados e erros do passado. Liberta-nos de toda a culpa. E se você ainda não recebeu tudo aquilo que a morte de Jesus tem a intenção de proporcionar, se você aceitou o Senhor e ainda se sente culpada quanto ao seu passado, leve tudo isso e diga para Deus: Deus, eu já aceitei Jesus, mas eu ainda me sinto culpada por algumas coisas. Isso, gente, é muito importante. Durante muito tempo eu me sentia muito culpada pelas coisas que eu tinha feito no passado, porque eu era da pá virada, bem da pá virada, bem da pá virada. Então eu me culpava muito por isso. E o diabo ficava toda vez falando: ah, como é que tu quer ser da igreja se tu tem o teu passado, se tu ainda gosta de beber, se tu, tipo, as pessoas te passam na rua e te reconhecem, enfim, né? E aí um dia eu conversei com a minha pastora, ela disse que o diabo estava usando isso para me afastar de Deus, e que se eu tinha pedido perdão dos meus pecados e eu tinha me arrependido, ele não poderia mais jogar isso na minha cara e que era para me posicionar. E quando eu fiz isso, gente, a minha vida mudou. Mudou, e hoje o meu passado serve de testemunho para me ajudar outras pessoas. O meu passado eu uso ele de testemunho. Ele ajuda eu a converter outras pessoas, porque eu sei que se uma pessoa que era da pá virada, que era pegadora, consegue hoje servir a Deus, ter um coração temente a Deus. E eu não sou, eu, tipo, hoje, né, eu decidi, então, viver uma vida de santidade, não porque eu tenho medo de Deus, não, porque eu escolhi viver uma santidade, porque eu quero fazer as coisas certas. A condenação leva-nos à paralisia e à morte. A convicção leva-nos ao arrependimento e à confissão e ao perdão e à vida. A única maneira, então, de cessar o ciclo é limpar nossas fichas por meio da confissão e do arrependimento. Por causa de Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Ao aceitar Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Gente, isso é uma maravilha. Eu tenho um testemunho para contar que quando eu era adolescente me falaram que o Espírito Santo não ia em qualquer lugar. E uma vez eu queria ir para a festa. E na minha santa ignorância, eu entrei e falei: ah, tchau, Espírito Santo, fica aí então que eu vou entrar. Gente, o Espírito Santo vai aonde você vai, ele não fica na porta da festa te esperando, tá? Ele está onde você está. Se você está dormindo, se você aceitou Jesus, ele fica onde você está, ele não fica lá. Tipo, na minha ideia, né? Ele tinha ficado lá na porta me esperando. Tipo, quando eu saísse da janta, enfim, acho que se não me engano, eu tinha ido no barzinho, na época de faculdade ainda, lembro que tava, tipo, era bem no início da faculdade. Eu achei que o Espírito Santo não podia entrar naquele bar. Hoje eu entendo, não, que o Espírito Santo, ele está comigo em todos os lugares. Por causa de Jesus, a vida eterna ao lado dele está garantida. Então, quando Jesus morreu na cruz, né, e ressuscitou dos mortos, ele derrotou o poder da morte sobre nós. Então, quando a gente morrer, a gente vai ressuscitar em Jesus. Por causa de Jesus, sua herança é a mesma que ele recebe. Então, ou seja, nós somos co-herdeiras do reino de Deus. E sabe qual é a diferença entre você ser herdeiro, né, de uma herança e você ser abençoador? Você é herdeiro. Não interessa o que você fizer, você sempre vai herdar as bênçãos de Deus. Então, quando você aceita Jesus como o seu único Senhor e Salvador e você decide mudar, você é co-herdeiro das bênçãos de Deus. E aí você tem uma... É diferente você falar com Deus quando você diz: ó Deus, eu sou tua herdeira, ó, eu tô aqui, eu não sou só uma abençoada por ti, eu sou uma co-herdeira do reino de Deus. Por causa de Jesus, você pode ver o reino dele. Não podemos ver nada de perspectiva de Deus sem aceitar Jesus. Podemos aceitar de todo o coração que somos iluminados, mas sem aceitar Jesus e receber o Espírito Santo de Deus, somos cegos espirituais. Por isso a importância de, quando a gente aceitar e a gente convidar todos os dias: Deus, entra na minha vida, Espírito Santo, traz bem-vindo na minha vida, traz bem-vindo na minha casa. Eu falo todos os dias para Deus que ele tem total liberdade de entrar na minha vida, de entrar na minha casa. Isso é muito importante. Por causa de Jesus, você pode ir além das suas limitações. Quem nos capacita é Jesus e o Espírito Santo a fazer aquilo que a gente não conseguia realizar sem ele. Cristo disse: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso está em João 15:5. Ele nos ajuda, ele não ajuda você a simplesmente sobreviver. Deus capacita a se libertar das coisas que impedem de ser tudo aquilo que ele planejou. Olha que legal, gente. E eu me apego muito a essa palavra e sempre peço para Deus: Deus, me capacita a ser mãe, me capacita a ser uma pessoa melhor, me capacita a desenvolver as minhas habilidades,
Por causa de Jesus, você tem esperança de cura. Vocês sabiam que Deus nos capacitou a nos curar e a curar o próximo também? Jesus é quem cura. Ele não se apresentaria para curá-la se não soubesse o que você que necessita ser curado. Então é Jesus que sabe das suas feridas, é Jesus que sabe o que precisa ser tratado. E eu tenho pedido para Deus para ele ressignificar as minhas dores e os meus traumas, porque eu quero ser transformada por ele. Então peça isso porque só tu e Deus sabe o que precisa ser tratado. O que para mim pode ser uma ferida e uma dor, para ti pode ser uma coisa comum e você nem sinta como dor. Então, entre no seu quarto, eu acho muito bacana isso. Quando você fecha a porta do seu quarto, e aqui eu falo quarto, mas pode ser o banheiro. Eu tenho discípulas minhas que oram enquanto estão tomando banho. Que isso não seja uma coisa religiosa. Busque Jesus aonde você tá. Deus não quer que você. Tipo, Deus hoje tá agora ansioso para te ouvir falar com ele. Não importa se você tá na frente do computador, na frente do celular. Ele só quer ouvir te dizer: oi, tô aqui. Por causa de Jesus, você pode desfrutar de uma plenitude. Então, em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida plena. É importante frisar que quer ter plenitude não significa ser rico, famoso e cheio de realizações. Significa que Cristo nos dá mais do que precisamos. Eu adoro esse versículo, gente, eu amo. É 1 Coríntios 2:9. Se você puder, escreva na mão, que diz assim, ó: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vocês têm noção desse versículo? Significa que o teu olho, tudo aquilo que tu pode imaginar, não tá nem próximo do que Deus planejou para ti. Olha quão forte é isso. Por causa de Jesus, você se torna uma nova pessoa. Todos nós precisamos de uma segunda chance. Isso é uma verdade. Uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Eu tive umas 300 mil chances. Poder deixar o passado para trás e se tornar uma pessoa nova é um dom miraculoso. Se alguém está em Cristo e é nova criatura, as coisas antigas já se passaram. Eis que surgiram coisas novas. Está em 2 Coríntios 5:17. Quando você aceita Jesus, está destinado a se tornar mais semelhante a ele. E é interessante que essa semelhança é normal. Ninguém te obriga a parar com nada. As coisas vão fluindo de uma maneira assim tão tranquila que tu opta por não fazer certas coisas. Mas não porque alguém vai te julgar ou alguém te proibir. Simplesmente aquilo não te faz mais efeito. Tipo, eu gostava muito de beber. Não sinto a mínima vontade. Como ter certeza que eu aceitei Jesus? O relacionamento com Deus é um alicerce sobre o qual você pode construir uma vida de liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. Ele começa quando você aceita Jesus e se relaciona com Deus e se estabelece com firmeza. E uma coisa de aceitar Jesus é que eu tinha uma convicção assim, eu fiz uma oração e eu aceitei Jesus, eu não preciso mais fazer essa oração. Gente, não, a gente tem que aceitar Jesus todos os dias. Todos os dias a gente tem que dizer: Deus, aqui é a Verônica, eu te aceito como único Senhor e Salvador, entra na minha vida, entra na minha casa, pode entrar em tudo quanto é lugar, tudo que eu tenho é teu, o meu filho é teu, o meu computador é teu, a minha casa é tua, o meu carro é teu, tudo é teu, Deus. Tudo que tu me deu é teu. Todos os dias a gente tem que fazer a oração de aceitação de Jesus. Eu até conheci a Sara e eu achava que não, que a gente fazia oração uma vez e estava tudo certo. Portanto, podemos nos achegar a Ele de maneira que estamos. Ele deseja que nos aproximemos com humildade, cientes de que Ele fez tudo e que não fizemos nada para merecer a salvação. Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Você aceita Jesus porque Deus Pai o está atraindo para si. Jesus declarou: ninguém pode vir a mim se o Pai nem enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Então, se você vai ver esse vídeo, se você entrou nessa live, tenha certeza que você não clicou nesse vídeo por acaso. Deus te chamou para estar aqui. Aceitar Jesus não é algo que acontece por acaso, num dia feliz, não é um acidente. Creia que Jesus é quem ele afirmou. Jesus, então, em João 14:6 diz:
Jesus, creio que tu és o Filho de Deus, como disseste. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Declare que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ressuscitou no terceiro dia. Muitas pessoas batem na tecla de que Jesus morreu. Gente, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele pegou a chave do inferno e hoje ele vive. E ele quer ressuscitar sonhos, ele quer transformar vidas, mas ele precisa que você deixe ele entrar. Jesus, ele é um cavaleiro, ele não arromba a porta, ele bate. Oi, posso entrar? Tô aqui, quero conversar contigo. Tu pode me dar um oi? Tu pode tirar um minuto para falar comigo? Confesse e arrependa-se dos seus pecados. Todos nós somos pecadores, gente. Todo mundo a gente peca. E eu gosto de uma pastora, a pastora Bruna, que ela disse que depois que a gente dirige, a gente tem que pedir mais perdão. E eu não entendi o porquê até eu entender. Gente, tem pessoas que testam a nossa paciência. É só Jesus na causa. E é verdade, gente. O nosso espírito está inclinado para o pecado. Então, nós sempre temos que pedir perdão. Algum perdão para o filho, perdão para a mãe. Perdão, a gente sempre está errando. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Arrepender-se significa se afastar do pecado e não ter a intenção de voltar mais. Arrependa-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso na parte do Senhor. Não tem coisa melhor do que a gente sentir o refrigério de Deus. Aquela paz de que o mundo pode estar desabando. Está na presença de Deus e vai dar tudo certo. Quem confessa publicamente, o filho também vai ter o Pai no seu coração. Então diga assim: Jesus, peço que entre no meu coração e me enchas com o teu Espírito Santo, para que eu me torne o que tu me criaste para ser. Obrigada, Deus, por me perdoares, por garantires uma posição como filha ou filho de Deus, por me dares uma vida eterna ao teu lado e uma vida melhor hoje. Deus quer te dar uma vida melhor. Deus tem planos e sonhos e objetivos para a tua vida. Se você fez essa oração de todo o coração pela primeira vez e demonstrando que você aceitou Jesus, parabéns, você faz parte da família de Deus. Então, vou fazer uma oração com vocês. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por cada pessoa que vai assistir essa live, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, eu, Verônica, Senhor, quero te aceitar, Senhor, como único suficiente Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Perdoa, Senhor, os meus erros, as minhas falhas. Transforma, Senhor, o meu coração. Deus, eu sei que eu sou falha e que eu ainda tenho muito que melhorar. Mas eu sei, Senhor, que estou caminhando contigo, Senhor. Estou no processo de melhoria, Pai. Que cada dia, Senhor, eu me sinto melhor. Transforma a minha vida, Espírito Santo. Me ajuda, me dê sabedoria para ouvir a tua voz, me dê sabedoria para ler a tua palavra, transforma a minha vida, transforma a vida de cada pessoa, Senhor Jesus. Dê coragem para elas para pedir ajuda, Senhor. Resgata, Senhor, o que está perdido, Senhor. Resgata, Senhor, aquela pessoa, Senhor, que acha que não tem mais solução. Deus, alcança, Senhor, cada uma dessas vidas, Senhor. A tua palavra diz que cada uma das almas são extremamente importantes para ti. E que cada pessoa que se reconcilia, que volta, Senhor, para a tua presença, Senhor, tem uma festa no céu. E eu acredito, Senhor, que as pessoas vão voltar para a tua presença e que terá muitas festas em nome de Jesus. E não esqueça, você é co-herdeiro do reino de Deus. E a oração ainda diz: obrigada, Jesus, por eu ser co-herdeira contigo de todas as bênçãos do Pai Celestial. Ajuda-me a compreender tudo que realizaste na cruz. Permita-me viver como uma nova criação, para que fizeste para tua honra e para tua glória. A partir de agora, tudo que eu fizer, cada ato, cada palavra meu, me ajuda a fazer em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo finalzinho de tarde, uma ótima noite. Que Deus abençoe, que Deus tome conta do coração de vocês. Que nesses 30 dias vocês possam deixar o Espírito Santo falar com vocês. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Até mais. Amo vocês. Fiquem com Deus.